Olá pessoal, eu sou Rodrigo Azevedo, psiquiatra, e gostaria de agradecer a vocês por estarem assistindo o Papo Psi. No Papo Psi de hoje nós vamos falar sobre isolamento social e reality show. Em nosso país, o mais conhecido desses programas seria o Big Brother Brasil, que é veiculado na Rede Globo. Nesse momento, o BBB está na sua 22ª edição, com média de pontos de audiência em 22 mais ou menos. Isso equivale a mais ou menos 4,5 milhões de pessoas assistindo ao Big Brother Brasil. É muita gente! Antes de continuar com o vídeo, não deixem de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Essas ações ajudam muito para que o YouTube distribua o nosso vídeo para o maior número de pessoas. Caso queiram me seguir nas redes sociais, basta me procurar por esse nome aí embaixo na tela. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o vídeo ou sugestões para o próximo vídeo, basta escrever nos comentários que vamos ter o maior prazer em responder vocês. Não se preocupem, vamos responder sim. Bom, e onde foi que tudo começou quando falamos desse tipo de programa? O primeiro reality show da história ocorreu no ano de 1992. O conceito do programa era o seguinte: mostrar a convivência de pessoas comuns, estranhas umas às outras e vivendo juntas em um mesmo ambiente. Ele foi produzido pela MTV e o nome do programa ficou como The Real World. O local das gravações ocorreu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Já a franquia mais famosa é a do Big Brother. Essa foi criada em 1999 por John DeMol e inspirado no livro de George Orwell, cujo título é 1984. Vale a pena falar um pouco sobre a sinopse, ou melhor, o personagem ou entidade mais sinistra desse vídeo, para começar a entender como fica a cabeça dos participantes desse tipo de programa. Vamos lá? Lá no livro 1984, o Big Brother governava uma sociedade totalitária e esta entidade se materializava em câmeras que vigiavam os cidadãos 24 horas por dia. Essa vigilância ocorria até dentro de suas casas. E aí, não parece um pouco com o BBB que conhecemos? Bom, no livro você consegue sentir a opressão que o protagonista sofre. É claustrofóbico. Será que os participantes dos realities sentem algo parecido? Vamos tirar alguns dados para ajudá-los a formar uma opinião sobre o tema. Existe um estudo na revista Nature Neuroscience de 2020 que avalia o isolamento agudo. Neste trabalho, pegaram 40 participantes em um primeiro momento e os submeteram a 10 horas de jejum. Em um segundo momento, posterior, em um outro dia, a 10 horas de isolamento. Depois foram mostradas imagens de comida e interações sociais. E como controle das imagens, diversas outras não relacionadas a nenhum dos dois temas. Era para comparar, entendeu? O interessante é que enquanto mostravam as imagens aos participantes, eles eram submetidos a uma ressonância nuclear magnética funcional. Mostrava o funcionamento do cérebro naquele momento. O resultado foi que em ambos os experimentos, a arquitetura do cérebro direcionou as regiões responsáveis para a motivação, para a falta que o participante experimentava em cada momento. Regiões de mesencéfalo apresentaram respostas próximas tanto em relação ao isolamento social quanto da falta de comida. O estudo demonstra, em linhas gerais, que as interações sociais positivas podem ser consideradas como necessidades básicas humanas, como comer ou dormir. A falta de interação social pode criar uma abstinência, uma espécie de abstinência, fazendo que surja uma urgência por interação social. Ainda seguindo com a história dos realities, vamos ver como isso ocorreu no Brasil? O primeiro foi também na MTV. Aqui nós temos uma adaptação do original The Real World. E teve um curioso nome, 20 e poucos anos, esse era o nome. Teve pouca repercussão na época. Mas o primeiro grande sucesso no país foi o No Limite, também uma adaptação de um programa americano chamado Survival. E não podemos esquecer do primeiro Big Brother Brasil, que estreou em 2020. E até hoje o Kleber Bambam é lembrado e sempre é possível vê-lo por aí falando de suas experiências nessa primeira edição. Estamos falando de mais ou menos 20 anos atrás. Agora, olhando mais para as questões neuropsicológicas e evolutivas,
temos de deixar claro que os seres humanos são seres sociais. Essa talvez tenha sido a grande característica humana que nos fez chegar onde chegamos. A nossa psique evoluiu para prosperar em redes colaborativas de pessoas. Nós somos programados para precisar de outras pessoas e evitar o isolamento. Lembre-se que em uma unidade prisional, o isolamento é temido pelos internos como o que de pior pode acontecer no encarceramento. Isso fica muito claro nos filmes, livros, documentários e na vida real, pessoal. E eu sei bem o que eu estou dizendo, hein? Um dos principais efeitos do isolamento social que se observa são os danos para a saúde mental. Os estudos mostram, inclusive, que as pessoas que já possuem algum transtorno mental e foram submetidos ao isolamento têm os resultados para a saúde mental ainda piores. Acho que vocês podem lembrar, ao longo dos anos, a quantidade de participantes que falaram sobre essas questões depois de trabalharem nesses programas. E aí, faça uma forcinha na memória. É observado em pessoas que se sujeitam a período de isolamento sinais que lembram o transtorno de estresse pós-trauma. Eu vou citar alguns deles, tá? Ansiedade com maior frequência, ataques de raiva, dificuldade para dormir associada a pesadelos e comportamento de evitação. Podemos dizer que a vivência nesses confinamentos seriam experienciadas como situações traumáticas. Pensem nisso. Fechem os olhos e pensem em alguns participantes do passado de alguns reality shows. E aí, será que não seria uma vivência traumática? Vou fazer um paralelo com a pandemia em que estamos inseridos e o isolamento forçado que foi preciso ser realizado ao redor do mundo, e em diversos momentos. E por conta dessa situação global, foi possível realizar muitos estudos sobre o comportamento mental, vamos dizer assim, o comprometimento mental nas situações de isolamento social. Eu vou falar apenas de um deles, um desses trabalhos. Na revista Ciência e Saúde Coletiva de 2020, foi publicado um estudo transversal que selecionou pelas redes sociais quase 16.500 pessoas em todas as regiões do país. A coleta desses dados ocorreu no ano 2020. Era um momento de aumento do número de casos do Covid. Ainda não tínhamos perspectiva de vacina e foi, talvez, o momento que mais o brasileiro seguiu a orientação de se isolar em suas residências junto de seus familiares. Então vamos aos resultados, tá? 73% das pessoas pesquisadas relataram algum grau de estresse com o isolamento. E 67% das pessoas tiveram alguma modificação na sua rotina de sono. Uma hipótese é que o próprio estresse pode estar alterando o sono dessas pessoas. Será que observar a vida de participantes nos reality shows que não seria assistir o padecer psíquico de outra pessoa? Só para lembrar que quanto mais longo o isolamento, pior o resultado para a saúde mental. E se você já tem um transtorno mental, os resultados são ainda piores. Sei lá, parece algo até um pouco sádico. Seguindo ainda com alguns resultados de estudos relacionados ao isolamento social no contexto da pandemia, é possível observar um aumento substancial no consumo de álcool e outras drogas quando estamos em um contexto de isolamento social. É curioso que diversos realities promovem as festas regadas a muito álcool. Será que estariam favorecendo um comportamento compulsivo relacionado ao álcool no contexto de isolamento social? As festinhas com muito álcool não seria literalmente aquele empurrãozinho na ladeira para que o participante fizesse um uso abusivo do álcool? É como somar a fome com a vontade de comer. Outro dado preocupante no contexto do isolamento social e pandemia é o aumento da violência doméstica. Na China, os registros policiais de violência doméstica triplicaram durante a pandemia. Na Itália, França, Espanha, também foram observados aumentos nas ocorrências de violência doméstica após a implementação da quarentena forçada. Bom, digamos que muitas vezes observamos nos realities muita violência verbal e por vezes física. Ainda bem que a violência física é punida. Participante do BBB 22 que levou o balde na cabeça, que o diga, né? Hoje eu quero trazer muito mais interrogações do que certezas. Por exemplo, no Brasil e no mundo são extremamente rígidas as regras para se fazer pesquisas com humanos.
Inclusive no Brasil, o pesquisador deve acompanhar os participantes de pesquisa por longos períodos e se responsabilizar pelas consequências se forem diretamente, relacionadas com o estudo. Lembrando que as pesquisas teriam, em sua maioria, como finalidade uma melhora da qualidade de vida para a humanidade. Bom, eu acho que o objetivo dos realities são outros, né? Quais são então as consequências que os produtores desses programas possuem? Será que valeria a pena algum tipo de protocolo unificado, assim, todos os realities, assim, de alguma maneira ter um protocolo feito para a seleção desses participantes? Os realities no final não seriam um experimento envolvendo humanos com consequências importantes para os participantes? Fica aqui o questionamento. E se você quiser continuar com essa discussão, basta escrever nos comentários. Nós iremos responder vocês e vai ser um prazer. Inclusive sugerindo novos vídeos. É isso, pessoal, que eu gostaria de falar hoje. Não deixem de se inscrever no canal, dá o like no vídeo se você gostou e continue assistindo e recomendando os vídeos do Papo PC. Um abraço a todos vocês e fiquem bem. Tchau, tchau para vocês, pessoal!